Fala, queridão, fala, queridona, estamos em mais um ObvioCast e desta vez nós temos uma convidada especial, Débora Melquiades. Ela é casada, mãe de 3 meninos lindos, empresária, super ativa em diversas frentes, inclusive sociais. Sim. E a gente convidou ela aqui pra gente bater um papão. Tá bom. Débora Melquiades, diz pra gente agora aí um pouco sobre a sua história. Começa já introduzindo a gente na sua vida. Então, diga tudo. Tudo. Não tenho minha vida é um livro aberto. Com páginas arrancadas. Abertas, arrancadas. Na verdade, você queria já falar a minha idade, eu não deixei. Queria deixar claro que eu não quero que fale sobre a minha idade. Eu fui tolido disso. Eu falei assim, eu não quero que Não, fale, fala, gente. A gente usa dinheiro pra fazer botox, essas coisas. Você vai falar... Isso queima, né? Queima, né? Queima o profissional que fez, inclusive. Claro. Então, vamos deixar assim. Deixa desse jeito. Você me deixou assim, com uma introdução bem... Eu realmente assim... sou conhecida... Não, é que assim, ó. Antes eu era conhecida como a filha do Sidão. Filha do Sidão. Depois eu fiquei conhecida como a esposa do André. E hoje eu sou conhecida como a mãe dos Milk Boys. Ou é do Matias, é do Levi, do Tito, enfim, que são os meus 3 meninos lindos. Eu te conheço pela a mãe do Tito. É a mãe do Tito, tá vendo? O Tito é demais. O Tito é... Não, os 3 são. Porque puxaram a mamãe. Mas se você perguntar pro Tito, você fala, Tito, quem que você puxou ele? A mamãe. A mamãe treinou bem. A mamãe é uma boa coach. Tá adestrado, entendeu? Tá bem adestradinho já. É bom. Mas eu tenho, assim, uma caminhada aí já... que a gente vai falar um pouquinho. Sou formada na área de comunicação. Meu pai não queria muito que eu fosse da área de comunicação, não. E você não tem nada a ver com comunicação, não, né? Não tenho. Você sabe qual é o significado do meu nome? Não. Débora significa abelha. Então, é assim, uma coisa bem tranquila. Tudo a ver. Bem, assim, irrequieta. Que vai num lugar, que vai no outro. Que vai no... É bem a minha cara. Isso porque minha mãe falou, olha, Débora, quando eu olhei pra sua carinha, você tinha a cara de Débora. Eu falei, ok, mãe, então foi o nome certo. E você sabe que, assim, pelo perfil que você tem, imagina que fosse trabalhar com, por exemplo, desenvolvimento de softwares, uma coisa que fica só numa sala fechada sozinha. Cara, né? Então, eu trabalhei... Assim, sou formada em relações públicas, fiz pós em administração e marketing e trabalhei muito tempo em várias multinacionais. E a coisa que eu mais sofria na vida era pegar ônibus fretado. Sabe assim, que tinha aquele horário, aí eu tinha que chegar, eu tinha minha baia, ou a minha mesa, ou a minha sala, e eu tinha horário para comer. Era um negócio. Então, eu não lido muito bem. Depois de muitos anos, eu fui aprender que isso faz parte do meu temperamento. Então, até a questão de eu ter um negócio próprio, uma flexibilidade, faz parte do meu temperamento, da abelha. Hoje em dia, você falar que você tem um negócio próprio, que você tem a sua rotina diferente, é totalmente fácil de entender. Agora, pra gente que já tem um pouquinho mais de bagagem, você tem muito menos do que eu, é claro, mas assim, little. Just a little. Mas assim, é difícil, né? A gente ter que se enquadrar num perfil e ter um jeito diferente, né? Então, ó, eu não sei se eu posso dizer que eu fui criada para, ou se tinha muito a ver com o meu perfil, né? Mas eu fui criada para ser do business, assim. Então, meus pais, eu tive uma boa educação, estudei em escolas muito legais, fiz uma faculdade. Eu nunca tinha pagado uma conta na minha vida. Então, o dinheiro que o primeiro estágio que eu fiz, eu ganhei R$0 por um ano. Porque eu precisava fazer estágio, eu precisava trabalhar. E aí, quando eu comecei a ganhar dinheiro, eu fazia coisas pra mim, né? Então, assim, eu tive que aprender também, a duras penas, como era viver um pouquinho fora da minha bolha. Que não é sempre... Às vezes, como pais, né? Hoje, como mãe de 3, eu percebo que, às vezes, as nossas proteções com os nossos filhos, às vezes, nem sempre dão tão certo. Então, o fato de eu empreendi depois que eu me tornei mãe. Sério? Foi porque, assim, eu trabalhava... O seu mais velho tem quantos Meu mais anos? velho tem 12. Tá. 12, filho? 12. Ele vai fazer 12. A mamãe não sabe direito. A mamãe, às vezes, tem dificuldade com datas de nascimento, mas tá tudo certo. Vou contar o que eu fiz hoje. Foi ótimo. O Tito não estava passando muito bem, então ele não foi na escola. E aí Tito ficou com a minha mãe. Anos? O Tito tem 6. 6 anos. Eu tenho 6, o Levi tem 10 e o Matias tem 11 e vai fazer 12 em novembro. Fui buscar eles na escola.
E aí o Tito ficou com a minha mãe, eu tinha um compromisso à tarde, enfim. E aí fui na porta da escola, chego lá, e elas chamam o nome, né, da galera, enfim. Aí chamaram o nome do mais velho, o nome do mais novo. Eu falei, e o Tito? Ah, tá bom. E eu tô lá na porta esperando e nada do Tito vir. Aquele que estava em casa. Exatamente. Aí é bom, o Tito... Aí eu olhei pra ela, eita, que o Tito não veio. Ela, falou, desculpa, errei, esqueci. Pode escrever lá pra moça, não tá perdido, a mãe é que tá louca. Então, assim, a questão do me tornar empreendedora foi porque eu também tive É muito difícil o papel da mulher hoje de se encaixar no mercado de trabalho e também com a questão da maternidade. Isso é um negócio muito difícil. Mas deixa eu voltar um pouquinho só. Volta. Eu brinquei até que você tem o perfil que tem tudo a ver com comunicação, mas o que te levou para o marketing? Porque quando você é jovem e tem a possibilidade, você tem N possibilidades. Se eu te contar, eu queria ser advogada. Que também está ligado com a área de comunicação. A área de comunicação, e eu sou um pouco persuasiva. Uhum. Acho que eu seria uma excelente profissional da área, mas não seria criminalista, porque não ia rolar. Só enquete na minha... Não, brincadeira, gente, é brincadeira. E aí, quando eu estava fazendo faculdade, eu fiz os testes vocacionais. E deu a questão de comunicação e dava também a parte de direito, enfim. E meu pai, que é engenheiro, ele queria que eu fizesse arquitetura. Engenharia não ia rolar, a gente tinha muita matemática, não era muito meu negócio. E eu falava, pai, não rola. Eu desenho bem, eu tenho, mas não rola. E aí eu falei, o que é que não tem aquela prova de aptidão? A arquitetura tinha, direito tinha, comunicação não tinha. E eu tinha uma viagem marcada. Eu falei, essa mesmo. Quando eu falei para os meus pais que eu ia fazer relações públicas... Eles super curtiram. Nossa, amaram, né? Aí eu, assim, na época, eu falei, mãe... É a profissão mais bem paga, a segunda profissão mais bem paga nos Estados Unidos. Ela, filha, você mora no Brasil, você tá louca, enfim. Tanto é que eu nunca trabalhei como RP. Eu sempre trabalhei dentro de grandes empresas, mas voltada para a área de marketing. Uhum. Marketing ligado a vendas, enfim. Mas como RP mesmo, infelizmente no Brasil, o RP é voltado para endomarketing, para eventos, e não era a minha pegada. O André, que é engenheiro, meu marido, lindo, maravilhoso. Então, ele fala seu pai que... engenheiro, seu marido engenheiro. Marido engenheiro. Ele fala que eu paguei para saber como colocar talheres na mesa. Entendi, como RP. Então, eu sofro um certo bullying dos engenheiros da minha vida, mas isso aí a gente passa. E aí você teve a experiência profissional dentro dessas empresas. Sim. E que você, segundo o que você acabou de falar agora, achou por bem transacionar sua carreira para montar um negócio quando você teve o seu primeiro filho. Quando eu tive o Matias, eu ainda estava dentro de uma empresa. Eu estava grávida, mas eu trabalhava muito. Era uma empresa que era... O pessoal de marketing trabalha super pouco, então, né? Cara, e era assim, eu trabalhava, era no setor de construção, então eu era responsável pelo interior, enfim, eu trabalhava de segunda a sábado. Tinha que visitar estande de venda, porque eu precisava ver o que tinha lá, enfim. Eu falei, cara, eu não vou ver meu filho. E o que eu vou fazer? Aí comecei a entrar numas de, peraí, qual é o meu papel? Meu papel é ser uma mãe que trabalha ou uma trabalhadora que tem o filho de vez em quando vê? Realmente, eu não ia ver meu filho. Eu quase não vi o André, quiçá meu filho. Então, foi nessa época, a gente tinha uma condição em que eu podia parar de trabalhar. Uhum. E aí, parei de trabalhar. E aí, tive meu filho. Ai, que lindo, fofinho. 1 mês, 2, 3. Eu já comecei a falar, gente, esse negócio de ficar em casa aqui não é pra mim. Entendeu? Assim, só cuidar de filho é muita coisa. Esse negócio de, você só é dona de casa. Pessoal, não fale nunca isto para uma mulher. Ela vai se tornar sua inimiga mortal. Dá muito trabalho você cuidar da casa. Dá muito trabalho você ser mãe. Mas eu tenho dentro de mim um lance de que eu precisava... colocar pra fora meus talentos. E aí os amigos começavam, Dé, você não faz um flyer aí pra mim? Eu falei, faço. Você não faz um site? Eu faço. Só que eu não ganhava nada por isso, era só na broderagem. Só brother. Aí eu falei, cara, eu vou começar a ganhar dinheiro com esse negócio aí. Antes de eu montar a agência, eu tive uma empresa com a minha mãe.
A gente teve uma empresa de semijoias. Olha. A gente tinha vendedoras. Então, foi uma fase muito gostosa. Mas o marketing, eu comecei a tocar as duas coisas com um filho. Tem conexões em muitas coisas. Tem, porque né? era vendas, Sim. né? Aí, com 1 ano de Matias, eu acordei grávida. Nossa, estou grávida. Escorreguei, uau, fiquei grávida, entendeu? Isso é literalmente acidente, né? Foi acidental total, fiquei grávida do Levi. Quando eu fiquei grávida do Levi, eu falei, caraca, gente, assim, ok, então como é que eu vou fazer? Cuidar de 2. Então, a agência, ela foi ficando, eu nunca sonhei em ter uma agência de publicidade. Uhum. Eu sempre tive os serviços das agências e eu achava péssimo. Tanto que, assim, hoje a minha agência, ela é uma agência que ela atende de uma forma diferente. Porque eu sei a dor de quem tá do lado de cá. E aí, tive Levi. Então, imagina que eu tive, com 1 ano e 9 meses de diferença, 2 crianças. Então, eu trocava a fralda dos 2. 1 ano e 9 meses, nasceu. Então, Sim. com 1 ano, ele fez 1 ano, eu descobri que estava grávida. Uau. Então, 1 ano e 9, eu já tinha os 2. O que hoje é ótimo, porque os 2... Sim, na época é um grande desafio, foi muito. E o André trabalhava numa multinacional que ele viajava 15 dias aqui, 15 dias fora, viajava pra fora. Então, assim, minha mãe... Sua família e a família dele são próximos São de vocês? próximos, moram na mesma cidade, mas a minha mãe foi minha sombra. Entendi. Eu sou filha única. Neta única. Então, ela ficou isso ali. Muda bastante as coisas. Não muda muito. Não? Não, eu tô meio uma chidelada da vida aí, viu? Aqui, ó. Não digo que Não sou a mimadinha, educação não não. tenha sido a correta, Não. mas assim, o fato de você ter uma assistência muito maior. Né? Não, muito. E a minha sogra também, muito. Sempre ajudaram. E aí a agência começou a tomar um rumo diferente. E aí eu falei, não, agora eu começar a ganhar uma grana aí com isso aí, né? Não é possível. Você desacelerou um pouquinho. Desacelerei porque a gente semijoias, foi. E aí você tomou a decisão de acelerar a agência. Aí na verdade não foi nenhuma decisão minha, foi o próprio mercado. A demanda que você teve começou a aumentar. Tá. Então, o começo eu posso dizer que você não tinha intenção de montar uma agência? Nenhuma. Não queria. Uma empresa, ou seja, era eu sozinha e boa. Eu ia fazer um negocinho aqui, outro negócio, não tinha. E aí a agência era mais para você poder dar as notas, prestar conta e tudo mais. Não era meu sonho ter agência. Eu queria ser dona de agência, não. Hoje, inclusive, eu olho. A gente tem 7 pessoas hoje dentro da agência. Eu olho e falo, caraca, eu não acredito que a gente tá assim. Mas deu-se muito, calma lá, a gente já vai chegar. Mas a pandemia acelerou o crescimento da agência. Né? Mídias digitais. A tua agência especificamente, ela tem algum foco ou não? Ela trabalha com 360, então a gente faz o marketing como um todo, tanto a parte de off como a parte on, né, que é o digital. A gente tem painéis digitais, mas a gente trabalha muito o core. E o que as pessoas mais procuram é o gerenciamento de redes sociais. Então, tráfego, gerenciamento de redes. Então, de verdade, a gente consegue atender alguns clientes 360. A gente fica em loco. Mas nunca tive a aspiração de... quero ter uma agência. Mesmo porque, assim, dono de agência é tudo meio maluco, né? E é interessante, né? Porque... tem um grupo de pessoas, principalmente dentro das empresas multinacionais, que tem sempre aquele discurso, não, eu sempre tive essa meta, o meu objetivo foi sempre construir isso, tal. Isso, eu não sei o quanto disso é discurso, o quanto disso é realidade, ou você cria um storytelling com base nas coisas que foram acontecendo. Eu acho que eu poderia até criar, sabe? Uma coisa bonito, né? Então, a minha agência, ela tem uma coisa diferente, porque eu vivi o mercado, mas não foi. A real não foi. As coisas foram acontecendo. E aí, eu tava de boa, trabalhando, tocando as duas coisas. E aí, anos se passaram e, de repente... Opa, sem querer, eu fiquei grávida de novo. Ups! Oi! Só que, assim... A terceira gestação foi um baque, porque eu demorei um pouquinho para cair a filha única, imagina. São 12 anos, quase 12 anos, 8 anos e 6, é isso? Ele tem 5 anos de diferença do mais velho. Então, os 2 já tomavam banho sozinho, eles já dormiam sozinho. Então, eu tava conseguindo respirar, conseguia sair com o André. As avós ficavam com... Aí, de repente, surge um nenê. Detalhe, eu tinha doado tudo o que eu tinha de bebê. Você não tinha intenção de ter um terceiro filho?
Não Foi tinha. uma maravilha, porém não tinha Não, intenção. o Tito, sem ele, a nossa vida Não seria não completa. seria. Mas, Nisso dá para acreditar, soberania de Deus, né? Não, sim, eu tinha doado berço, todas as roupinhas, fiz, doei para algumas pessoas que precisavam, enfim, blá, 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 blá. 2 semanas depois eu descobri que estava grávida. Aí eu falei, ok, eu não tenho mais nada, eu não tenho nem berço, o que eu faço agora? Aí eu olhava pro André e falava, André, a gente vai pagar 3 escolas? A gente nunca mais vai viajar de avião, são 5 assentos. Eu só conseguia... Cálculo rápido, não, né? era isso. Então, o Tito nasceu um pouquinho antes da pandemia. Ele nasceu em 2018. Sim. Então, quando a gente foi... Ok, a criança vai pra escola, tá? Criança vai pra escola, mãe, agora... Não foi pra escola. Neste momento, a agência tava numa crescente. Eu já tinha aí Antes da pandemia. Antes da pandemia. Eu já tinha clientes fixos aí que me demandavam ter umas 3 pessoas. E eu era muito operacional, né? E aí, 2018, o Tito nasceu, aí o Tito começou a ir pra escola. Eu falei, ok, agora as meninas vão pra escola, vou conseguir trabalhar, né? Vou conseguir sentar, porque o meu lance é fazer planejamento estratégico. Esse é o meu core, o que a Débora gosta de fazer. Aí o Tito foi, sei lá, 1 mês pra escola, fevereiro. Em março veio a pandemia. Ou seja, eu estava num apartamento com 3 crianças, o marido, a pandemia, e a agência fez assim, ó. Simplesmente... A pandemia foi um acelerador total. muito forte para a tua área. Nessa época, eu fazia uma parceria com um grande amigo, e a gente pegou contas grandes, e eu trabalhei como eu nunca trabalhei na minha vida, na pandemia. Eu sei que para nós, eu sou da área de marketing, também estava no mercado nessa época e fica muito claro, mas para todo mundo entender por que isso foi um grande acelerador. Porque as pessoas que teriam um crescimento no digital, mais ou menos o que se diz, tá? Em 10 anos, elas fizeram tudo em 4 meses. Porque eles não podiam abrir a porta, eles não podiam atender nada. Não tinha como, eu precisava vender, então eu precisava ter tudo no digital. A minha loja, que era física, ela precisava se tornar um e-commerce. Minha rede social, que eu mexia mais ou menos, agora eu preciso atingir. Pra você ter ideia, eu atendia, na época, uma empresa automobilística. Você sabe o que é vender carro? Uau. E na pandemia? Uau. Imagina o que é vender carro na pandemia. E assim... Nós tínhamos metas, penso assim, né? A minha pergunta é meio maluca, né? Mas as pessoas não compravam mais carro justamente porque não estavam andando nos transportes coletivos? Então, mas elas não tinham para onde ir, né? Tava tudo fechado. É verdade. Elas iam para onde? Elas não iam nem para casa de parentes, né? Eu me lembro que a gente deixou de visitar os parentes da gente. Né? E para você ter ideia, nessa época foi a época em que a gente conseguiu a liberação do órgão regulamentador aqui da cidade para a gente colocar nosso painel digital. Então, imagina... um super investimento, eu tinha que colocar um painel digital no meio da pandemia. Uau! O que eu posso dizer? Agora, tem uma coisa também em tudo isso, né? Eu imagino que você deva ter tido a possibilidade de dizer você sim, você não, né? Porque tinha tanta gente te procurando. Na verdade, eu nunca falei não. Eu aprendi a falar não depois de tomar umas sacudidas aí da vida. Hoje, por exemplo, eu entendo qual nicho eu não atendo. E não vou atender, ponto final. Mas naquele momento, o André tinha sido mandado embora. Porque as empresas estavam fazendo corte. Ele estava numa multinacional. Cortaram 50% da galera. Então, nossa renda familiar vinha da agência. Ele começou a trabalhar na agência. Então, eu não podia falar não. Entendi. Então, eu comecei a contratar. Eu trabalhava muito. E os meninos, até hoje, eles se lembram dessa época. Meninos, teus filhos? Os meus filhos. Eles falam, mãe, era aquela época que você quase não parava em casa. E isso é uma coisa, que mexe muito... Com 3 anos. Não, eu vou contar uma história desta época. Bem legal. Não sei se eu já te contei, porque eu já contei tantas coisas. Mas conta pra gente, não só pra Vou contar pra você. O que você passou na pandemia de pior, não em termos de doença, mas de mais constrangedor? Eu vou te contar o que eu passei. Eu estava num meet, numa reunião, online, obviamente, com
3 grandes diretores dessa empresa, dessa empresa automobilística. Multinacional. Marca multinacional. É espanhola, mas não vamos falar, porque nós não vamos dar... Não, só se vocês patrocinarem a gente. Patrocinou, a gente fala. E aí, obviamente, eu era a única mulher ali, o meu parceiro junto, os 3 diretores. E eu falei assim para o digníssimo André: amor, é o seguinte... 6 horas eu tenho uma reunião. André é o seu marido. André é meu marido. André Luiz, lindo, fofo, te amo. Faz o seguinte, você desce com os meninos, você fica lá embaixo com eles, porque eu preciso pedir uma verba X e apresentar um super projeto. Eu não posso ter nenhuma distração. Detalhe, parênteses. Durante a pandemia, com 3 filhos em casa... o meu marido adotou uma maritaca. Fecha parênteses. Por quê? Porque ele é normal. Que? Caiu! Ai, a maritaca caiu. Vamos adotar uma maritaca. A maritaca vai pra casa também. Beleza? Se vocês ouvirem um porquinho no fundo, é porque o pessoal do estúdio tá dando risada aqui. Mas não foi engraçado. Eu entendi que eu estava ficando louca o dia que eu sentei na frente da gaiola da maritaca e eu cantava para ela. Pra ela parar de gritar. Mas vamos voltar à situação que eu estava. Mas quem pega uma maritaca? A maritaca tava quase morrendo, caiu do ninho. Aí o André, ai, que fofo, vamos cuidar da maritaca. Maritaca não grita, né? Maritaca não grita. Pouquíssimo. Então, dentro, eu tenho fotos, segurando a maritaca. O pessoal de Campinas sabe bem o que é maritaca. A maritaca. Mas, assim, você que está vendo a gente de outros lugares do Brasil, claro que você sabe o que é maritaca, mas eu não sei se você sabe quantas maritacas tem em Campinas. Aqui tem uma... aqui é o clube, é onde elas se juntam. Vi tanta maritaca, gente. Não. Existe algum predador pra gente criar, de repente? Depois a gente conversa sobre isso, tá? Aí ele tinha maritaca, ok? Então vamos lá. André estava lá embaixo com os 3 filhos e a maritaca, beleza? E a maritaca tava no carro? Não, no carro não. Tava lá embaixo do prédio, enquanto eu estava na reunião. Ele levava a maritaca pra passear? Super. Ia pra churrasco, levava a maritaca. Tudo bem. Vamos lá. Estou no meio da reunião. Tem gente quase morrendo de dar risada. Estou no meio da reunião. De repente, tava tudo bem, a gente tava apresentando. Eles compraram o projeto, foi legal, tal. De repente, pá, bate a porta, assim, do escritório. O Tito. Mamãe, xixi. O menino... Eu estava na câmera, o menino vem atrás de mim fazendo xixi. Aqui, assim, ó. E os diretores olhando. Aí eu fiz assim... Não é brincadeira. Você só pôs ele pra baixo? Não, eu fiz assim, ó. Meu parceiro do lado fez... Gente, só um minutinho. Aí eu... Plim! Né? Tirei a câmera e o som. Cara, o menino foi fazendo xixi. E eu fui tirando o menino assim, ó, esguichando, assim, ó, xixi. Abri a janela do condomínio. André! Sabe assim, bem calma, bem polida, tranquila, bem esposa submissa. Aí o André... com a maritaca na mão. Que ele queria fazer xixi e o irmão levou. O irmão de 5 anos. Levou para você, na verdade, né? Vocês entenderam? Entendi. Então, assim, a pandemia me trouxe muitos benefícios para o negócio. Mas, assim, a duras penas. Isso já me liga com uma outra pergunta. Já me dá a base para ligar. Deu a liga para poder fazer. Eu levantei a bola. Você levantou a bola. Normalmente eu levanto bolas. O que é ser uma mulher empreendedora nesse mercado mega competitivo? Quais que são os maiores desafios? É você conseguir ter equilíbrio. Eu não gosto desse negócio... tá? Isso é uma opinião Débora. Eu não gosto desse negócio de empoderamento feminino, de falar sobre... Detesto essa palavra. Primeiro que eu acho assim, tem lugar para todo mundo no mercado. Tô falando agora como empresária. Sim. Tem lugar para todo mundo no mercado. Você como mulher, você consegue ter uma visão diferente de negócio do que o homem, porque nós temos visões diferentes. E a mulher, ela não precisa ser empoderada para ela conseguir um espaço. O que eu acho que a maior coisa que pega é o equilíbrio. Por quê? Você quer ser mãe. Muitas vezes, às vezes tem mulheres que não querem ser. Eu queria ser mãe. Uhum. Eu tenho que cuidar da minha casa. Eu tenho que dar toda a atenção para os clientes. E como é que eu tenho equilíbrio com todos esses papéis? Sem me tornar uma pessoa frustrada. Porque às vezes e isso eu sei, porque eu convivo, tenho um grupo de mulheres empreendedoras, a gente sempre tá juntas. E assim, muitas vezes a gente se culpa. Uhum.
porque você está trabalhando demais. Então, em detrimento ao tempo que você tem com a sua família. Ou se eu dou prioridade, já ouvi de cliente assim, ó, nossa, mas assim, porque na minha equipe só tem mulher. Não é por preferência, Sim, mas... Aconteceu. Aliás, estou para contratar e eu quero que seja um homem, mas enfim. Nossa, mas o filho de vocês fica doente, né? Sim, fica doente. E aí, eu posso trabalhar de casa. A gente tem essa flexibilidade. Então, o grande lance é a mulher ter equilíbrio. E o que falta pra gente hoje é o equilíbrio. De modo geral, os clientes dos profissionais de marketing, eles enxergam nos profissionais de marketing um perfil workaholic, que você consegue acessar ele a qualquer momento, a qualquer horário, Sim. em qualquer dia, e espera que esse Sim. camarada esteja disponível para você O tempo full todo. time, Dentro deste equilíbrio, você consegue dosar de modo que os teus clientes eles tenham o atendimento que eles precisam ter? É assim, com planejamento, a gente consegue manter, obviamente, uma rotina dentro do horário comercial. Sim. Né? Então, mas existem muitas vezes, e aí é um perfil meu. Tá. Eu realmente sou uma pessoa que trabalha à noite. Sim. Então, para a equipe, eu mando mensagem, elas já sabem. Eu encho a caixa e ponho para amanhã. Porque ninguém tem que trabalhar. Uhum. Se eu funciono bem à noite, mas Você, eu não beleza. posso acostumar o meu cliente que domingo, 9h30 da noite, ele vai me ligar. Só se o presidente morreu, eu preciso fazer uma nota. Sim. Então, Se for o caso, mas, além disso, eles olham pra gente como um bote salva-vida. Eles acham que o marketing vai resolver todos os problemas da vida da empresa. E não é bem assim. Tem uma pegada nova agora dos jovens que estão entrando no mercado, valorizando mais a qualidade de vida. E as empresas estão percebendo que isso é uma necessidade, Sim. que performance é importante, mas se você não valorizar isso, você vai perder profissionais. Isso talvez ajude um pouco, né? Sim. Mas, assim, é uma cultura que... Pra vender de lá de trás é difícil, né? Você mudança dessa cultura. Eu é difícil. atendo empresas que têm cultura... Sim, familiar. Sim. Então, não é fácil, né? Você tem que eu mudar, são as quero- gerações. Eu quero ser atendido e agora. É agora e acha que você é o único cliente, ponto final. E não é bem assim, mas a gente tem uma relação muito legal com os nossos clientes. Então, eles entendem, normalmente os horários são cumpridos, mas... realmente o marketing, ele é muito vivo. A gente tem que estar ligado. Sim. O meu celular, por exemplo... As redes sociais, para mim, elas não são fonte de entretenimento. Sim. Porque eu tô olhando lá, cara, eu já vou olhar o visão cliente, técnica já o tempo não, todo, né? e Não é adianta, visão, né? não, tipo, nossa, ou puxa, isso Uau. aqui tem que, meninas, a gente tem que fazer um post sobre, entendeu? Sim. Eu não consigo ter entretenimento em rede social. Sim. Tanto que eu uso como entretenimento canal de streaming de vídeo, assim, é a hora que eu sempre brinco. Cai meu disjuntor. Eu fico lá babando, assistindo seriado, meio viciadona em seriado. E Coca-Cola, mas aí a gente pula. Coca-Cola é uma coisa legal, a gente vai conversar sobre isso. Você é das minhas, eu gosto de Coca. Normal. Não me vem com Coca Zero. Tradicional. Na verdade, para mim, eu vou contar o seguinte. Você que está me ouvindo aqui, você pode até ficar um pouco frustrado. Se você ficar, pode escrever, tá? Mas eu vou te dar a real. Para mim, a diferença da Coca tradicional para Coca Zero é a mesma diferença entre uma mulher e um travesti. A mesma. É um pequeno detalhe que muda tudo. Às vezes nem tão pequeno, tá? Detalhe. Gente, mas assim, aqui não faz muito sentido. Você vai no McDonald's, aí falei de marca. Mas eles vão patrocinar a gente. Você vai comer um lanche. McDonald's, vem com a gente. Você vai comer um lanche. Você vai comer um cachorro quente. Você vai pedir uma Coca Zero? Pior que tem gente que pede, né? Mas não faz sentido. Eu não... Entendeu? Você já jacou? Jaca direito. Não, é assim, é isso. Eu sou desses. Então, eu sou desses. Pronto. Ô, Débora, que conselho que você dá para uma pessoa que está querendo entrar na área do marketing ou que já é um profissional de marketing, que está querendo dar esse passo que você já deu, de montar o seu próprio negócio, de empreender com uma agência? Qual o grande conselho? Na verdade é o seguinte, não só para agências de marketing, mas todo empreendedor, ele precisa ter um plano de negócio.
Se ele não começar com um plano de negócio, tipo, começar a voar, começar a fazer a coisa do nada, ele vai demorar para chegar a atingir os alvos dele e com certeza ele vai perder dinheiro, ele vai perder tempo, ele vai contratar gente que não precisa. Então, assim, hoje, para você ser um empresário no Brasil, até bati aqui porque isso me dá nervoso, é um assunto muito sério. Para você ser empresário no Brasil, você tem que ser meio maluco. Né? Porque se eu te falar o quanto eu pago de nota e assim, espirrou, eu emito nota. Na minha empresa é assim que funciona. E eu sei que a hora que eu vou pagar o DARF lá, eu falo, caraca, eu podia pagar X profissionais com esse valor. Então, assim, você quer empreender, você tem que planejar. Se você não tiver o mínimo de planejamento, o plano de negócio do tipo, quem é meu público que eu vou vender, qual é meu ticket de venda, aonde eu vou chegar, você não vai conseguir ou vai a duras penas, apanhando, escorregando. Quer empreender? Você tem que planejar. Senta antes, dá um passo atrás. Pô, você teve uma ideia brilhante, top, planeja. Senão, você vai ficar alguns anos escorregando. O quanto que a maternidade ela te influenciou para ter essa visão de negócios e nas suas decisões profissionais? Existe alguma influência da maternidade? Ah, total, né? Assim, eu aprendi a ser uma pessoa, não vou nem dizer polivalente, mas a gente se torna mais, a gente tem um olhar mais completo sobre as situações. Você se coloca mais no lugar do outro. A preocupação que eu tenho com os meus filhos hoje, por exemplo, não é só voltado para a educação deles, para a moral deles, enfim. Mas eu tenho que olhar o todo. Quando eu estou olhando para uma empresa, eu também tenho que olhar a pessoa que está trabalhando comigo de uma forma global. Se ela está... Não é só o quanto ela vai ganhar, mas se ela está bem. Ter aquela... Sabe aquele feeling de sentir que a pessoa não está bem hoje e falar, cara, você quer ficar em casa? São algumas habilidades que a maternidade te trouxe de perceber não somente aquilo que não é uma dito. Uma empatia, você enxerga o todo. Você se torna uma pessoa mais empática. O sensor aranha... Total, né? Não, eu acho que também, assim, é porque eu precisei de muita empatia, né? Mãe de 3, coitada da menina. Então, assim, o ser empático... faz toda a diferença. A maternidade tem muito a ver com isso. Fora que a gente se torna meio... Eu sou meio mãezona das meninas lá, né? Tem menina mais velha do que eu. 2, aliás. Mas a gente se torna, porque a gente se torna responsável. Então, existem pessoas que têm isso já aflorado, mas eu, com a maternidade, eu desenvolvi mais isso, né? E quais são as principais dificuldades e recompensas disso? De você empreender, de você ter uma agência, de você ser mãe e de tocar isso daí, porque você tem seus sucessos, ônus e bônus, ok, mas quais são as grandes recompensas e as principais dificuldades em tocar isso? Eu vou te falar uma coisa. A gente precisa cuidar muito da nossa saúde emocional. E muitas vezes, se não todos os dias, a gente está sempre sobrecarregado. Né? Então, eu tenho o meu trabalho, eu me sobrecarrego com o trabalho, eu chego em casa, imagina estudar com 3 crianças para a prova. O André super ajuda, mas tem coisas que a mãe tem que fazer, entendeu? O olhar que eu tenho sobre a minha casa não é o mesmo que o meu marido tem. E ok, porque cada um tem o seu papel. Então, a coisa que eu mais sinto é que eu muitas vezes não tenho algumas prioridades, não tenho colocado na minha vida, e eu sinto isso em muitas mulheres, dar o lugar certo para nós mesmas, como o cuidado conosco, como mulher, como ser, na agenda. Eu às vezes tenho que parar. Nem que eu tenha que colocar um tempo lá. Débora, você tem que parar. Ócio, agora. Preciso parar, preciso respirar. Às vezes eu deixo as crianças na escola e eu já vou direto para uma reunião. Eu paro com o carro na frente da escola. E eu aprendi isso com uma amiga. Depois eu vou mandar para ela, porque ela vai saber que é ela. Ela falou que ela para, ela respira. Ela fica assim, ó, olhando. Porque, cara, a gente precisa ter um tempo, senão você fica louca, entendeu? Você surta. Literalmente, você fica surtada. Mas isso acontece...
Veja, você tem uma agenda propositiva onde o tempo da Débora ele está nessa agenda ou você encontra esses espaços? Eu, Débora, porque eu não sou assim. Eu tive que colocar na agenda. Tá. Porque tem gente que tem mais facilidade. Fala, não, cara, desliguei o negócio, agora eu vou lá correr na lagoa. Eu não sou assim. Uhum. Eu vou trabalhando, eu não paro. Aí eu não vejo, aí tem o moleque que tá aqui, aí tem o outro que tá não sei onde, aí o André que chama, e aí, pera só um minuto, aí liguei o WhatsApp. Louca. Porque eu sou um pouco abelha, né? Débora. Um pouco Débora. Então, eu tive que colocar isso. Isso eu aprendi com planejamento. O que é a Débora cuidando da Débora durante o dia de semana? A Débora faz o que para ela? Primeiro, eu tenho que parar de manhã, fazer minha devocional. Eu tenho que parar. E eu, assim, ó, eu vou confessar, já que nós estamos em rede nacional. Para todo mundo? Já estamos tão íntimos, só nós, 208 milhões de brasileiros? Sim. Eu odeio acordar cedo, mas assim, odeio, com ranço. Com O maiúsculo. Porque é óbvio que eu vou dormir muito tarde, eu sou uma pessoa noturna. Então, se você quiser marcar... Você é uma abelha noturna. Noturna, total. É quase um morcego daqueles É uma morcegona. É um vagalume. Ouvimos aqui com vagalume. É um vagalume. É um vagalume. Ouvimos. Eu gostei. Isso daí é som divino. Você viu? O quê? O som divino. Né? Deus disse vagalume. A voz do anjo sussurrou no meu ouvido. A voz do anjo. Gostei dessa. Então, o grande lance... Até esqueci, ó, porque Deus me tirou até do eixo. Na verdade, o que eu tava falando? O que é que você... O que é o seu momento? Eu odeio acordar cedo. Isso. Odeio acordar cedo, né? Então, o que eu tenho que fazer? Gente, as meninas já sabem que o meu horário de início de trabalho é a partir de 8h30. Eu pensei que você fosse falar assim, a partir de 11h30. Não, 8h30. Porque elas têm algumas que entram em alguns clientes 7h30. Não me chama às 7. Hoje tocou o alarme lá da agência, 7h30. Ligaram no meu telefone. Rapaz... Eu já acordei de mau humor, entendeu? Porque, já tocou meu telefone, enfim. O que eu faço? Eu tenho uma rotina curta de manhã para eu parar. Eu falo com Deus, eu faço minha devocional, eu respiro. E assim, Rony, eu sou cristã. E toda vez que eu tenho que sentar antes de uma reunião, ou eu tenho que produzir algum job que é muito importante, eu paro. E eu peço para Deus me dar sabedoria e criatividade. Porque assim, se eu tô na pegada, não dá certo. Ponto final. Então, a primeira coisa é eu acordar e ter isso. Antes do café da manhã. Nem água tomei. O seu dia começa no seu devocional. Tem que ser assim. Um tempo de reflexão. 15 minutos que sejam. Mas é aquele tempo e assim, não fala comigo. É só eu e Deus. Enfim. Depois, à noite... E as crianças nessa história? Eles estão dormindo, né? Porque eles são que nem a mamãe também. Entendi. Eles odeiam acordar cedo, entendeu? À noite, eu tenho a hora... Eu não estou... Nesse momento, por questões médicas, eu parei os meus 2 esportes favoritos. Porque eu jogo futebol. É mãe de menino. Futebol. Mãe de menino. Tem que jogar um futebol, né? E com toda essa tua estrutura, você é uma zagueira, com certeza. Não, eu tenho segundo as meninas, Isso eu tenho foi irônico, tá? Eu tenho um posicionamento ótimo. Eu adoro uma banheira com espuma. Um banho de espuma, entendeu? Bota na minha... que é gol, pá. E eu gosto muito de modinha. Então, eu também tenho um copo Stanley e só não tem a Renegade, André. Entendi. Você mas eu jogo beach, entendeu? Então, assim... Mas eu Faria Limer total. né? Só falta a conta bancária. Mas a carinha tenho. Benzinha. Né? Sim, bem. Mas de noite é a hora que eu dou uma desligada. Porque eu assisto um seriado. As suas séries. Essa hora, cara. E estas séries, elas não têm função alguma de trazer insights. Não tem. É tirar insights, Não, né? não tem. Não vem com essa não de... Não é trazer, é sair. Eu assisto muito documentário, mas eu não fico nessas de... você pode perguntar, Débora, qual a melhor comédia? Eu tenho trocentas. E romance? E dorama? É a hora que eu tenho de dar uma... espairecida. Porque senão você só trabalha, né? Você não faz só mais trabalha. nada na vida, né? Não, eu não consigo, entendeu? Então é a hora que o disjuntor cai. Tem uma coisa que você já trouxe pra gente e eu quero compartilhar com os demais, assim, as suas iniciativas sociais. A gente já tinha conversado um pouco, eu sei que você está envolvida com muita coisa. Em quais
causas sociais você está atualmente envolvida? Como é que você se envolve nessas questões? O que você determina para falar, eu vou me envolver nessa questão, eu não vou me envolver nessa questão? Dentro dessa loucura que é o mundo e dentro dessa loucura que é a vida da Débora, empresária, mãe de 3 meninos, casada, bem casada, conheço seu marido, então como é que faz? É assim, eu tenho uma vida muito ativa dentro da comunidade onde eu congrego, né? Na igreja onde eu vou. Então, existem alguns ministérios em que eu trabalho lá que tem muito a ver com o perfil, meu perfil. Então, ali já toma um tempo da minha agenda que eu tenho que conciliar com outros trabalhos que eu faça fora. Então, no último ano... no ano passado, na verdade, eu fiz um trabalho com mulheres de baixa renda e que elas precisavam de um ensino para construir ou para manter o negócio delas. Elas não tinham noção básica, por exemplo, de administração, fluxo de caixa. Isso foi um trabalho totalmente voluntário que eu fiz com algumas amigas, fora do que eu tenho já no ministério dentro da igreja. A igreja já tem os seus próprios ministérios acontecendo, a igreja onde tem, você já apoia. onde eu já atuo. Eu atuo na área infantil, que é na parte de educação de crianças. Eu toco. Advoga em causa própria, no caso das crianças? Também advogo. Vamos lá, dou aula para os bonitinhos, para os filhinhos, não. Eu toco. Então, assim, eu toco piano. Só, gente, mais nada. Tentei aprender violino. Só piano? Só um dos instrumentos mais difíceis. Não é dos mais difíceis. Bom. Meu filho, o do meio, tá fazendo violino. O mais velho tá fazendo piano. Aí, não sei porque, eu falei, vou aprender violino com ele. Gente, me deu torcicolo. Fiquei 15 dias com torcicolo pra segurar o violino aqui. Eu falei, gente, piano é muito mais fácil. Nós vamos ficar no piano. Bom, você é uma música, né? Musicista. Desculpa, música é ótima. Você é uma música. Eu sou um poema. Eu sou um poema suave. Mas assim, piano tem que estudar pra chu, não tem? Eu estudei piano quando eu era pequena. Aliás, assim, agradeço muito meu pai e minha mãe, porque eles me forçavam a ir pro piano. Não queria de jeito nenhum. Essa mesma regra vale pra você em relação aos seus filhos? Total. Total. Tem coisas que você fala, não tem discussão, você vai fazer boa. Não tem discussão. Isso é legal pra gente conversar e também apropriadamente no momento, para que, assim, como é que se faz para educar, né, crianças tendo essa loucura toda? Porque às vezes você pode colocar energia demais ou energia de menos, né? É assim, existem algumas coisas, na verdade lá em casa... Eu não sei se eu posso dizer que a gente vai na contramão, né? Mas tem algumas coisas que são inegociáveis. Tem alguns combinados lá em casa e eles são inegociáveis. A música, por exemplo, é uma delas. Você enxerga como uma comunicação. Não, eu entendo que, assim, é algo que eles precisam para outros skills na vida deles serem aprimorados. A gente já sabe os estudos que falam que a música faz com o cérebro durante o você pensar, o você entender as notas. Assim... Você vai fazer no mínimo 1 ano o instrumento X que você escolheu, porque não fui eu que escolhi. Falei, queridos... Você deu a liberdade de escolher quer fazer? Um instrumento. Um quis fazer piano. Eu falei, ai, que lindo. O outro quis fazer violino. Você tem certeza? Não, quero violino. Eu falei, você tem certeza? Não, eu quero dizer, ok. Vou fazer violino. Aí começou a dar umas migué lá no meio do caminho, né? Nós tivemos uma questão familiar muito séria ano passado com meu marido, que isso também é um capítulo à parte da história. E aí eu dei uma certa folga, mas aí eu sentei com ele e falei, o negócio é o seguinte, 1 ano, você tem 1 ano para aprender o violino. Se em 1 ano você chegar para mim e falar, mãe, eu não gosto, não consigo, não me dou, show! Mas se não, Rony, é muito fácil. Comecei e parei. Vou fazer... Não é isso, eu não quero criar... homens, porque eu tenho 3 mini-homens em casa. Eu não quero criar homens que no futuro desistem por qualquer coisa. Então, assim... Esse também é um pensamento muito importante. E eu vou na contramão. Por exemplo, meu filho mais velho não tem celular. Não tem. Ou seja, ele tem 11 para 12 anos. Ele e mais um, que aliás é o filho de uma grande amiga minha, na sala inteira de 30 crianças, são os únicos que não têm celular. Mas não vai ter celular.
Você não precisa. Se você quiser assistir alguma coisa do meu lado aqui, você... E tem grupo de WhatsApp entre eles. Vai saber o que rola nesse grupo de WhatsApp. Então, não tem. Então, são coisas que não são questionadas. Sim. São colocadas com muito amor, a gente explica o porquê, mas assim, não. Não, e outra, né? Entendo que exista sempre ônus e bônus em todas as coisas, né? Ah, sim. Aí quando eles foram no passeio da escola, a mãe colocou um chip lá no celular, colocou na bolsa. Aí era ótimo, porque... Aí ele tava com o celular pela primeira vez. Aí ele ia filmando assim, ó. Eu via só os... Quase, né? Mãe, tô chegando no parque. Aí era aquela filmagem assim. Mãe, tô na Dom Pedro. Eu, ok, não precisa você falar tanto com a mamãe, né? Mas é porque ele tava com o celular. Sim. Mas é um cuidado. Isso tudo é um cuidado, e você né? percebe que o fato de ele ser... eu vou usar o termo privado, porque pessoas pensam que é isso. Privado dessa tecnologia, deu a ele algumas competências que ele se destaca mais do que crianças que tivessem, ou se ele tivesse com o celular? Ou seja, isso fez com que ele se desenvolvesse para algumas outras coisas? Eu não percebo isso, mas eu percebo assim, diante da educação que a gente tem dado para ele durante esses 11 anos, ele entendeu perfeitamente, sem argumentar, quer dizer, mentira, não vou mentir aqui, ele é com filho argumentação. De uma pessoa persuasiva, porém. Mas ele, ok, então ele só tá naquelas de, mãe, com que idade mesmo que eu vou ter meu celular? Existe uma idade já? Não, limite, não? Eu e o André, a gente tem umas divergências aí. Foi que nem um dia ele chegou, do meio, ele chegou e falou, mãe, do meio, gente, do meio, tinha 9 anos na época. Mãe, com quantos anos eu vou poder namorar? Aí eu falei, caraca, por que esse menino tá perguntando isso, né? Mas ok. Aí eu e o André, sabe, ao mesmo tempo, quando responde, eu falei, 16, o André, 18. Aí eu... Média, 17. Falei, filho, depois a gente conversa sobre isso. Deixa eu conversar com seu pai primeiro aqui. Então, assim, eu não percebo competências, mas ele entende. E eu tive que colocar para ele perigos. Porque as crianças, elas são colocadas, assim, elas não sabem os perigos. Tem joguinhos que eu não deixo eles jogarem com áudio. Porque eles podem falar com gente do mundo inteiro, entendeu? E a gente está falando de uma época em que, só uma parte do que a gente está aqui batendo papo, que pais estão deixando os filhos escolherem coisas muito mais complexas, né, do que apenas... Muito. Mas sabe por quê? Porque é fácil. É muito difícil, Rony, falar não. É muito mais difícil. Educação dói, né? Educar dói, né? A gente sempre vai num restaurante aqui em Campinas, que a gente conhece os donos e tal, e eles sempre falam pra gente, nossa, dá gosto de ver vocês conversam. Lógico que conversa, sabe por quê? Porque eu penei pra caramba com as crianças, entendeu? Fazendo bolinha com papel, fazendo golzinho, e jogando... Porque era mais fácil pôr galinha pintada. Não, galinha pintadinha eles odiavam. O bita. Era mais fácil pôr bita. Ixi, fica quietinho. Mas é interessante que... sendo quem você é, envolvida com tantas coisas quanto você está, a percepção das pessoas deveria ser assim, cara, ela vai delegar o filho dela para empregada, ela vai deixar com a avó, os avós, mas na verdade assim, você enxergou isso como sendo parte da sua responsabilidade. Na verdade, assim, o meu trabalho é muito importante. É muito importante para as pessoas com quem estão comigo, para minha renda familiar. É um trabalho muito importante, mas ele não é a prioridade da minha vida. A prioridade da minha vida é a minha família. E ano passado, foi outubro do ano passado, nós não fizemos, nem completamos um mês aí. O meu marido de 41 anos teve um infarto. Infarto do miocárdio. Não pode falar infarto, que infarto é coisa de velha falar, né? Infarto. Teve um infarto. Ele só não morreu porque ele não estava dentro do plano de Deus que ele morresse, porque ele infartou dentro do hospital. Foi assim, é uma história bizarrice. Eu fiquei lá, foi um momento que eu me senti mais sozinha na minha vida, porque a enfermeira veio com um saco preto e falou, as coisinhas dele. Ai. Derrubou tudo. Gente, calma. Estamos todos bem, hein? Ele está vivo. Veio com um saco preto, o saco preto era a roupa dele? A roupa. Todos os pertences dele, me deu, assim. Aí ela falou, você quer se despedir? Não. Ela falou, você quer falar com ele? Aí eu falei, mas eu não tô entendendo muito bem o que tá acontecendo, gente. Não, ele vai passar por um procedimento e
Aí, gente, quem curte seriado, Grey's Anatomy, tipo 5 minutos, prepara a roupa. E aí, eu ali naquele meio do negócio, eu falei, eu quero falar com ele. Eu entrei na emergência com ele, porque ele estava infartando. Tá, as queixas eram típicas de infarto? Não, ele estava branco, com sudorese, ele estava branco que nem um papel. Tá. E aí, eu cheguei já na pilha, no hospital, na porta lateral, ele tá infartando. Foi bem... Pegaram ele, enfim, ele infartou de fato lá dentro. Uhum. E assim, o resumo é, naquele momento, eu poderia ter perdido meu marido, com 3 filhos, e Deus iria cuidar da gente, da mesma forma que ele cuidou do André, ele iria cuidar de nós, mas assim, aí eu fico pensando... Será que a gente se lembra de todos os dias que a gente daqui 1 minuto pode não estar aqui? E desde outubro, eu assim, confesso pra você que eu não pensava muito nisso. É novo, né? Uhum. Quando ele entrou, ele fez o cateterismo, ele saiu. Quando ele saiu, o médico... Eu tava com uma amiga médica comigo, que ela me acompanhou o tempo todo. Porque aí você começa a fazer as conexões, né? Eu comecei a ligar, falei, o André tá infartando. Como assim? Não, peraí, vou ligar. Aí ligou médico, enfim. Até um chefe do pronto-socorro do hospital em que ele estava falou depois pro André, nossa, mas André, você é muito querido, né? Porque eu comecei a receber ligação, porque várias a gente vai fazendo. Né? E aí, ela tava comigo e o médico chamou a gente, né? Quando acabou o procedimento... Ele falou assim, você que tá acompanhando o André? Eu falei, sim, sou eu, tal. Ela falou, entra aqui. Ela falou, posso entrar junto? Ele falou, pode. Entramos, médico sentado aqui, eu aqui, ela aqui. O médico começou a chorar. Sabe o que é chorar? Copiosamente. Eu já tava chorando, né? Imagina que não. Minha amiga, que nós somos muito próximos, ela já estava chorando. Ele chorou, aí ele parou. Ele falou... Antes ele falou, olha, tá tudo bem com o André. Aí ele parou e chorou. Aí ele falou, desculpa, é que lá dentro eu tenho que ser técnico. Mas é que o que eu vi foi um milagre, porque nunca chegou na minha mão. Um homem de 41 anos, com o tipo do infarto que ele teve, inexiste. Eles morrem no meio do caminho. Então, assim, a nossa vida é totalmente efêmera. O que é que a gente faz com os minutos que a gente tem? Então, assim, se eu sou uma pessoa totalmente workaholic, que eu tenho uma tendência eu tenho que parar e pensar, isso é a prioridade da minha vida? O que eu tô fazendo com isso? Eu tô vendo meus filhos crescerem, eu não tô dando atenção suficiente para ele, pro meus maridos, não, gente, pro meu marido. Pro Deus a quem eu sirvo, ou para as pessoas que realmente precisam. Se eu realmente não tiver uma visão, assim, do quão efêmera é a minha vida, amanhã eu posso não estar aqui. Você pode me chamar talvez amanhã pro podcast, eu não vou estar aqui. Então, assim, são coisas que com os meus 41 anos, acabei de contar a minha idade. Opa! Isso aqui não parece, gente, de lado. Tivemos aqui uma revelação chocante. Tem amigos que vão falar sobre isso. Olha, o meu narizinho novo de lado, não parece. Mas se eu dou graças a Deus por ter, assim, não por ter passado por isso, mas por ter aprendido diante... Poder aprender e continuar ao lado da pessoa. Porque às vezes a gente passa por muitas situações e a gente não aprende. É meio clichêzão que eu vou falar, mas é o tal do presente, né? A vida é um presente de Deus. Viva o presente, né? Você tem que viver isso e realmente. O médico falou exatamente assim, ó. Ele tem 2 datas de aniversário. Falou exatamente isso. Música antiga da minha época, não da sua, é preciso amar as pessoas como se não houvesse amanhã, né? É isso aí. Deixa eu aproveitar e ligar os dois assuntos, nesse momento que a gente está refletindo sobre a vida. Você falou que você se engajou em questões sociais e você trabalhou, inclusive, utilizando as suas habilidades para poder ajudar certas pessoas. Sim. E você já tinha trabalhos sociais também ligados dentro dos departamentos, ministérios da própria igreja com qual você congrega. Você percebe que existe uma forma de conciliar lucro, estou falando de lucro agora, com impacto social? Com certeza. Se você pensar hoje que as pessoas que estão à margem da sociedade, se elas aprenderem a pescar,
Então, vamos lá. Eu, como detentora de um conhecimento, eu ensino alguém de forma... pensando num trabalho voluntário, essa pessoa, ela aprende algo novo e ela se torna alguém ativamente, economicamente ativo, ela já se tornou... Um potencial cliente. Não, e ela se tornou alguém ativo para o mercado. Sim. Então, ela gera renda. Sim. Gera renda para todo mundo, gera renda para a família dela, que gera renda, que gera renda, que gera renda. Ninguém aqui é bobo, gente. A gente é capitalista. É muito fácil a gente querer ter algumas ideologias e andar com iPhone, né? E Mercedes, entendeu? Eu posso falar, isso chama-se socialismo de iPhone. O socialismo de iPhone. Então, assim, eu vejo... Muitas pessoas são assim. Eu vejo bom, vamos lá. Eu ia falar de uns bonezinhos aí com umas marquinhas também, mas eu nem vou falar isso. Mas, assim, tá totalmente ligado. Porque a gente torna a pessoa alguém ativo dentro da sociedade, entendeu? Então, eu normalmente me envolvo em questões sociais usando as minhas habilidades técnicas. Porque é aquilo que eu tenho dá de melhor, né? E você acha que é importante que as empresas elas estejam envolvidas com essas questões sociais, pensando em desenvolvimento social? Ela pode pensar de duas formas, né? Ou pensando nisso, pensando realmente no desenvolvimento das pessoas, na ajuda da comunidade, aonde ela está, ou se ela somente pensar nela mesma, ela já se torna... Ela teria vários selos, vários descontos nos impostos. As duas formas... As duas formas ajudam. E assim, hoje em dia é muito legal, aí voltando para o marketing, é muito legal você comprar um produto que foi feito por uma empresa utilizando uma mão de obra diferente. Não estamos falando das crianças da China, não, querido. Né? Nós estamos falando, por exemplo, de mulheres que aprenderam um bordado X. Sim. Tem uma loja grande, eu já falei várias marcas, não vou falar o aqui, mas lojas grandes que têm linhas agora específicas de mulheres que tecem, fazem um artesanato, colocam uma etiqueta lá e é vendido a X% do que elas venderiam na rua. Então... E dentro desse teu projeto de vida, da vida que está acontecendo, quais são os planos e os seus objetivos para o futuro da agência? Para a minha agência, sim. Aliás, gente, segue lá, Bluebird Marketing. Bluebird mesmo, olha, é legal porque a gente soletra pra galera, a galera não entende, entendeu? É passarinho azul, ararinha azul... Ela está em extinção. Maritaca azul? Não, maritaca não. Maritaca é verde. Ela está em extinção. Porque realmente a gente quer ser uma agência boutique. O que seria isso? Ter poucos clientes, mas clientes que tenham projetos que a gente compre. Você acredita no projeto, compra a ideia totalmente. E desenvolve junto. É quase que visceral. A gente trabalha com os nossos clientes hoje assim, em loco. Pô, ele tá com uma dor aqui que não tem a ver com marketing. Eu vou fazer algum projeto que o marketing vai auxiliar, por exemplo, na questão do planejamento de vendas. Eu sei que marketing e vendas estão ali. Mas eu não cuido de vendas específico. Mas eu tenho um cliente, por exemplo, em que eu fiquei agora... cuidando e mapeando todas as questões de vendas, porque eles estavam com essa deficiência, não tinha um profissional para fazer isso. Então, a gente pega o nosso cliente e a gente torna assim, a gente brinca que cada conta é um filho nosso. Como todas elas são mulheres ali, aí a maternidade reina, né? Então, o que eu vejo para o futuro da agência eu não quero que a BBM seja uma agência que o cliente entre numa fila. Eu não quero nunca que ele se sinta assim. Então, ele é único, ele está sendo ouvido. Quando eu tenho reunião com ele, o celular está virado. A gente pensa, a gente sonha junto e a gente vai buscar alternativas. A gente não é milagreiro. O marketing não faz milagres, mas a gente ajuda muito no sonho que aquela empresa tem, na meta e trabalhando com planejamento, né? Como é que você traduz para as pessoas que não entendem o que é marketing e o que é publicidade? Eu vou desenvolver melhor aqui, aí você me diz se é mais ou menos por esse caminho. Você entende que o marketing está mais ligado com estratégia e que publicidade está mais ligado em desenvolvimento de conteúdo, de materiais? Como é que você conseguiria trabalhar isso? Vamos lá, eu acho que assim, é um guarda-chuva. A
publicidade, ela é o meio que o marketing é feito. Então, eu penso assim, vamos lá, existem marketing... Você não trabalha com marketing pessoal? Sim. O que é o marketing pessoal? É você ter uma imagem, você cuidar da sua imagem. Não necessariamente você tem uma publicidade, mas você tem um marketing pessoal. A forma como você fala, a forma como você se veste, se comporta, as opiniões que você coloca em público. Tudo isso tem a ver com marketing pessoal. O marketing de uma empresa, ela nada mais é do que a gente colocar de forma esmiuçada para que o público entenda quem é a empresa, o que ela faz, o que ela serve, o que ela vende, enfim. Certo. Quais são os canais de publicidade que a gente vai usar isso? É o digital? É o off? É através de influenciador? É através de trabalhos sociais? Existem empresas que elas galgam posições dentro do mercado porque elas se posicionam como uma empresa de terceiro setor. Que são os trabalhos sociais. Então, assim, marketing e publicidade, elas andam juntas, mas são coisas diferentes. Entendo. Então, e a Bluebird, ela trabalha nas duas frentes? A gente trabalha com a estratégia. Quando a gente fala de 360, a gente trabalha o todo. Entendi. Se você precisa de um trabalho com marketing interno, que a gente chama de endomarketing, para falar com os clientes, a gente sabe fazer campanha e trabalha com cliente interno. Internos e externos. Externo. Externo que tipo? Eu quero ir pra TV. Ok, a gente sabe fazer isso. Não, eu quero só trabalhar com rede social. A gente sabe fazer isso também. Ô, Débora, essa é uma pergunta que acho que vale... É a pergunta de 1 milhão? $1 milhão de Então dólares, tá? vai. É assim, como você enxerga o futuro do marketing digital e das mídias sociais? A gente está falando isso sem censura, sem o Brasil estar censurado, ou talvez você pode até considerar isso também dentro dessa possibilidade. Primeiro, a resposta sem censura. E depois, se tiver uma censura, o que você enxerga que isso pode trazer de impactos? É o seguinte, o que eu falo para todos os clientes, assim, sem exceção. A rede social é a casa alugada. Aquilo lá não é teu. Ponto. É do Mark, é do como chamar? O do Elon. Elon Musk, o Mark Zuckerberg. Não é teu. Então, muitas vezes, as marcas e as empresas, elas se consolidam em determinada rede social e acham que a vida está ganha. Não está. Se você perder a tua conta, ou se tiver uma queda, ou se tiver um bloqueio, você perdeu tudo. Então, assim, você não pode estar só numa rede social. Isso é dar um tiro no pé absurdo. Esse é o primeiro ponto. A segunda coisa, qual é a casa que eu tenho minha, então, no digital? É um site. O site é a única coisa que você tem que é teu. Você tem um domínio teu, você paga, é teu nome. Só que aí tem muita coisa por trás. Tem que trabalhar tráfego, enfim. A composição disso torna a sua vida digital muito ativa como empresa. Então, é um conjunto de coisas. O que eu vejo para o futuro? Eu tenho muito medo mesmo das redes sociais. Porque, assim, hoje tudo é digital, cara. Quem não era digital no passado, na pandemia começou a comprar online. E hoje perdurou. Assim, pessoas de 70 anos fazem compras em lojas virtuais. Você vê lá a sua medida. É muito fácil, é muito cômodo. Você vai no shopping hoje, você paga uma fortuna. Eu amo shopping, tá? Mas você paga uma fortuna hoje. Parar o carro agora tá cobrando por hora. A gente virou São Paulo. Campinas absurdo. virou São Paulo. Absurdo. Tá? Mas assim, qual é a minha maior preocupação com isso? A inteligência artificial, para mim, é um benefício blaster, mas ele é um perigo. A gente tem que ter muito cuidado com as nossas proteções de dados. As empresas hoje têm tomado muito cuidado com a lei de LGPD. E se você não souber navegar nesse mar, você pode incorrer em muitos problemas. Problema de questão da própria marca, da marca ser cancelada, de você criar campanhas que flopam, e aí você investe uma grana super pesada. Então, assim, tem que ter uma estratégia para não viver só no digital. As pessoas não estão só no digital, gente quer contato com gente, faz evento, vai fazer coisas que, assim, por isso que o marketing 360 é muito importante. Eu gosto muito de brincar que eu sou uma marqueteira raiz. Eu tive aula na faculdade, vocês já sabem a minha idade,
Eu tive aula na faculdade na Lousa Branca, entendeu? Tinha computador, óbvio, tá, gente? Tinha. Era uns 486 e tal, mas... Não, era, 286. tinha computador. Mas, assim, perdeu-se a questão do tato, do contato. Gente quer ver gente quer estar com gente. Senão a gente vai criar... Já assistiu o Wall-E, aquele desenho? Aquilo lá não é brincadeira. A gente não tá longe daquilo. Você vê o número de crianças obesas, crianças que ficam aficionadas. A gente falou do celular. As pessoas não conversam mais. Você sabe que eu tive uma experiência com uma pessoa, ela virou avó e o netinho dela estava com menos de 2 anos. E aí o avô brincava com a criança e a criança ainda não tinha começado a falar. Ela tinha 1 ano e pouco. E ela fazia assim. E aí eles não entendiam o que acontecia. Ele trocava a tela. Como ele trocava a tela, ele queria dizer assim, ó, não quero você. Passa. Até que eles perceberam que era isso. Para você ter uma ideia da influência das telas na vida de uma criança, né? Eu sou da década de 80, que assim... Cara, você tá afim de se entregar mesmo. Você não colocou tô nem aí, já colocou a gente. Já tô, beca, olha, presta atenção, ó, o Botox já não tá mais em dia. Não tinha nada mais legal do que assistir televisão de sábado à tarde. Eu assisti o Chacrinha. Mas é interessante você uma profissional de marketing que tem uma agência que trabalha muito com mídia social. Muito, mas eu tenho que ser pé no chão. Eu tive reunião ontem com uma cliente, cara, ela tem tudo pra ter uma marca muito bombástica. Mas sabe aquela pessoa que eu falava assim pra ela, amor, eu sou pé no chão. Eu tenho o planejamento na veia. Então, assim, eu não vou ficar aqui vendendo, eu vendo marketing, eu não vendo rede social. Rede social, vou falar um negócio pra você. Todas, sem exceção, são agências de publicidade. Elas querem o teu dinheiro. Elas querem o teu, elas querem o meu. E eu surfo nessa onda. Por quê? Porque eu faço as empresas estarem ali e com muito gerenciamento investir o que precisa. Não demais. Mas assim, de verdade, marketing é muito mais que isso. Isso é legal, né? Porque assim, você está vendo a gente e está vendo a dona de uma agência que trabalha com mídias digitais dizendo que mídia digital é uma ferramenta, mas tem muitas ferramentas dentro dessa caixa de ferramentas. Muitas. Marketing é mais do que apenas mídias digitais. Só para você ter uma ideia. Você conhece a rede Kawaii? Sim. Beleza. Aqui no estado de Sudeste, Sul e Sudeste, tá flopada. Poucas pessoas. No Nordeste, ela é bombástica. No Norte e no Nordeste do Brasil, ela é bombástica. Então, se eu tenho uma marca, assim, existem redes que conversam com pessoas e com públicos diferentes. Uhum. Se eu não entender também que, às vezes, o meu público, se for um público, por exemplo, 60 a mais, ele talvez não esteja no digital. Aí você vai gastar todo o seu investimento no digital? Não, faz ação. Faz uma ação, por exemplo, de uma corrida. A gente mexe muito com esporte, a gente faz eventos esportivos. Usa a sua marca para outras coisas. As pessoas, elas parecem que se esqueceram que existe um mundo lá fora. E a gente precisa lembrar. Eu fiz o primeiro evento, eu participei do primeiro evento aberto logo depois da pandemia, em Campinas. Foi num rooftop aqui de um hotel em Campinas. Eram várias bikes ao ar livre no rooftop e tal. Você sabe que as pessoas estavam doentes para sair? A gente estava morrendo de medo. Tinha uma questão social envolvida, tinha uma ONG lá envolvida, porque você tinha que dar um brinquedo e o valor do ingresso. Enfim, tinha uma série de... Mas, assim, as pessoas querem sair um pouco do digital, entendeu? Então, o marketing é muito mais do que o digital. Isso é uma provocação boa para a gente, porque dentro do ObvioCast a gente tem por lema o poder e o perigo do óbvio. Então a gente enxerga as mídias digitais como sendo poderosíssimas, né? Muito fortes. No entanto, a gente enxerga perigos nela também. Muitos perigos. O momento que nós estamos no Brasil, a gente está falando da primeira semana de setembro de 2024, onde neste momento existem pessoas que são candidatos a cargos públicos na cidade de São Paulo que estão com suas mídias digitais fechadas, bloqueadas. Inclusive, até mesmo seus próprios sites. Sim. O site, que é um lugar, em teoria, seguro, que não tem nenhum tipo de vinculação com tracionamento de financeiro, nada disso, está bloqueado.
E também temos uma mídia social, uma ferramenta que é do Elon Musk, que é o X, que neste momento está banido do Brasil. Ele está bloqueado, cancelado nesse momento do Brasil. E isso é interessante porque vem ao encontro do que você falou. Porque nós estamos vivendo nas redes sociais em lugares que não nos pertencem, são alugados. Então, assim, se nós não entendermos que somos seres relacionais e que as mídias sociais elas estão fazendo uma coisa que não é papel delas, nós precisamos nos relacionar, elas nos dão voz, elas ampliam a capacidade, Sem dúvida. Mas assim, existe um fundamento principal que precisa ser feito. Tem um negócio que assim, eu falo muito para os clientes e até para as pessoas com quem eu faço mentoria, você está no seu bairro, você pode ser um nano influenciador. Existe nano, micro influenciador, Uber influenciador e assim por diante. Você influencia quem? Você influencia as pessoas com quem você convive, né? A sua vizinha, a pessoa que você compra o pão todo dia, vai no restaurante. Então, pensa que se você está vendendo alguma coisa, o catálogo, que eu não vou falar outra marca, aquele catálogo lá, como é que fazia? Você acha que não vende? De porta em porta. Vende, mas você influencia com o seu nicho, o seu micro nicho de atuação. E aí você vai ampliando. A internet, ela só dá mais visibilidade. Isso. Mas ela não é o único canal. Mas é interessante até que dentro dessa visibilidade, ela te dá um alcance muito grande, mas muitas vezes, até trazendo pela linguagem das mídias sociais, ela não dá engajamento. As pessoas elas têm visibilidade, mas elas não estão engajadas. Não. E você consegue relacionalmente engajar muito mais pessoas Sim. no teu contato presencial. Sim. Né? Existem pessoas, por exemplo, que têm, 3 mil seguidores e elas engajam pra caramba. E tem gente que tem 20 mil seguidores e não vende nada. É bem interessante. Eu sei porque eu tenho que contratar influenciador e eu olho e falo, essa aí comprou seguidor. Débora, e aí entra um pouco assim, trazendo tudo que a gente conversou até aqui, o que você gostaria de deixar de legado para os seus filhos e para a sociedade? Hoje eu estava na parte da tarde com uma amiga, aliás, aquela amiga que estava comigo no hospital no dia fatídico que o André quase foi com o Senhor. Hoje eu estive no velório da mãe dela e eu fiquei pensando muito sobre isso, que eles falaram lá um pouco sobre legado e tal. A coisa que eu menos quero na minha vida que os meus filhos... Primeiro eu falo dos meus filhos. Que os meus filhos se lembrem de mim como alguém que não estava presente. A mãe ausente. Que não estava presente. Às vezes eu posso estar ali, mas eu estou ali no celular. Eu estou ausente. Não me vem com esse negócio, esse papinho de temos que ter tempo de qualidade. Mentira, gente. Não tem esse negócio de tempo de qualidade. Tem que estar ali. Tem que desligar o celular. E é dificílimo. Temos que ter tempo e com qualidade. Exatamente, tem que ter. Então, assim, a coisa que eu mais gostaria que os meus filhos se lembrassem de mim, o legado que eu quero deixar para eles é um legado de serviço. Não serviço de trabalho, de servir o outro. Então, aonde eles me veem, seja na igreja, fora da igreja, aquilo que eu faço, e tudo que eu faço, tudo, sem exceção. Ontem eu estava, inclusive, falando com eles sobre isso. Eu faço pensando que não é para você, não é para o meu cliente. Eu não falei para você que antes de eu começar um job eu peço sabedoria para Deus? Tudo que eu faço como se fosse para Deus. Então eu quero que eles se lembrem disso, que a mãe deles era uma serva, independente de onde eu estava, independente da posição em que eu estivesse. Agora, como legado, obviamente as pessoas vão falar muito do meu senso de humor, que às vezes ele é meio ácido, mas o meu senso de humor. Mas eu gostaria muito de ser lembrada como alguém que se posicionava. Eu não quero ser uma pessoa blasé, sabe? Cinza. Bege. Aquela pessoa que passou por aí. Nossa, quem que era a Débora mesmo? Não que eu queira ter importância, mas assim, eu não gostaria... Deus não me colocou no mundo para... vai lá, Débora, vai lá, de passagem, passar lá. Uma alface. Não. Entendeu? Eu tenho que ser o salzinho da alface.
Tempero, Nossa, ficou ótimo. Que legado você... O que você vai colocar na sua lápide? Sou o tempero da alface. Eu sou o tempero da sua alface. Mas de Se verdade... você fosse solteiro... poderia ser. André, sou o tempero da sua rúcula. Mas, assim, é muito difícil de pensar em legado. Mas a gente tem que deixar alguma marca. Mas você, como profissional de marketing, trabalha branding, né? Então, é bem isso. O que eu deixo, né? O que as pessoas elas se recordam de mim? E isso não acontece espontaneamente. Não. Isso acontece planejadamente, com disciplina, com perdas, com esforços, né? Isso é importante que todas as pessoas enxerguem que pessoas de sucesso pagam preços para ter sucesso, né? E às vezes, pessoas de sucesso abrem mão de coisas para ter sucesso em coisas que não são valorizadas pelas demais pessoas. E detalhe, o que é ter sucesso? Esse é o ponto importante. Porque assim, sucesso ser milionário é ter sucesso? Dinheiro. Então, né? não sei, para mim... Porque assim, muitas vezes a gente chega nesse lugar comum de que o dinheiro é símbolo de sucesso, ou o número de seguidores é número de sucesso, fãs é número de sucesso. Ok, as pessoas envelhecem, as pessoas morrem e a gente vê cada vez mais pessoas que conseguiram as duas coisas infelizes, terminando as suas vidas. Alguns até abreviando as suas próprias vidas, né? A gente, não é incomum você ver músicos, você ter atores que se suicidam através de drogas e tem centenas de casos, né? Pra gente dizer. Tá. Que conselho você dá, já indo para a parte final da nossa conversa? A gente já tá acabando, gente. Aqui é bom, o papo é bom. Quando o papo é gostoso, ele vai rápido, então entendeu? vamos ver. Mas gente, sou ótima conselheira, amigas. Vamos lá. Não, a gente vai chamar Conselho de Débora. Conselho de Débora. Conselho de Débora. Para uma pessoa que está começando no marketing e que quer empreender. Ou ela está começando no marketing ou ela quer empreender. Eu perguntei para você lá atrás um pouquinho, mas agora eu trago de volta isso daqui dizendo assim, eu quero começar a fazer alguma coisa para ser como você é. Eu queria... gente, ser como eu não dá. Deus jogou Deus jogou a forma fora. Tem alguma... Não é isso. É porque eu sou muito louca. Ninguém quer ser tão louca assim. Isso talvez seja a grande dica. Porque assim, há um pouco de desapego nisso, né? Tem que ser meio maluco, assim. Pro marketing, assim, exatamente pro marketing. A primeira coisa que você tem que ser é ligado. A segunda coisa que eu tenho que dizer você tem que... estudar, cara. O marketing é vivo. O que está acontecendo hoje aqui, amanhã já não acontece mais. A rede que você estava vendo de um determinado... Assim, tem uma bibliona desse tamanho de marketing. Kotler. O próprio. Aquilo não mudou. Só mudou o nome. E o nome que você chamava de público-alvo agora já virou avatar, etc. Enfim... Não mudou, as coisas não mudaram. Então, você precisa estudar. Ponto. Segundo, não queira, você jovem, querido, lindo e maravilhoso, não queira achar que você já vai chegar tendo uma equipe debaixo de você. Você não vai. Você tem que, entendeu? Você tem que jambrar, você tem que entender, saber ouvir. Então, minha dica a primeira coisa que você tem que fazer, meu amigo, é sentar bumbuzinho na cadeira, é abrir o ouvidinho, aprender e colocar em prática. Depois você vai galgando outras coisas. Show de bola. Me deram aqui a dica de que eu tenho 5 minutos para fazer 3 perguntas para você. Vai ser meio que bate-bola. Então vai. Sabe, bate-bola. Vamos lá. Papuf. Recomendação de um livro e um filme. Um livro e um filme. É nessa hora, voz do anjo, que eu falei que eu poderia chorar. A voz do anjo que está aqui do meu lado. Ela pode chorar. Eu não vou chorar. Livro. Eu vou falar sobre um livro que pode ajudar muita gente. Chama Planejamento Diário. Eu vou depois colocar o link para vocês encontrarem. Vai colocar embaixo que você vai procurar, a gente vai ter o link. Ele é o Planejamento em Dia, desculpa. Planejamento em dia. Ele fala tudo sobre formas práticas de como você planejar a sua vida. Você sendo mulher, homem, empresário, não empresário. É muito legal e ele é muito prático. Livro. Filme. O que eu vou falar aqui... O filme é seu, pode ser qualquer filme. Eu já vi mais de 15 vezes. Uau. Você chuta qual seria? Não tenho ideia. Olha pra minha cara, tem tudo a ver comigo. Não?
Não tenho ideia. Você tem ideia, a voz do anjo que tá aqui à minha lateral? Nossa, eu tô pensando, mas... Não, gente, vamos lá, mestre dos magos. Não? Eu assisti mais de 15 vezes. Sabe o que eu ia falar? Mas assim, eu conheço um pouco Vai. mais, não além do podcast, eu ia falar Tropa de Elite. Pô, eu assisti várias vezes Não essa. deu 15. Não, mas não é essa. Não sei. Aliás, meus filhos cantam algumas músicas. Para, pa, 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 pa. Mas tudo bem, vamos lá. Mas é carioca. A gente tem um pezinho. Um pezinho. Foi a minha avó, que aliás ela faleceu há pouco tempo. Eu assistia muito com ela. E ela me ensinou a amar esse filme. E O Vento Levou. Se Uau! você nunca assistiu... Clássico dos clássicos mesmos. Colorizado eu hoje em assisti dia. Colorizado. Não, mas eu assistia colorido. Eram 2 fitas VHS, era a A e a B. Eu não vou dar spoiler. Também, né, gente? Spoiler de um negócio de 1900 e blá, blá, blá. Mas tem uma hora que a filha da Scarlett O'Hara, ela cai do cavalo e ela quebra o pescoço. E era o início da fita 2. Então eu punha a fita 2, dava o play, aí a menina... caía. Aí eu voltava, aí eu punha de novo a menina... Muito louca, não era? Mas O Vento Levou era o filme, assim... Eu assisti mais de 15 vezes. Meu marido faz 16 anos que nós estamos casados. Ele só assistiu a parte 1. Eu tenho DVD em casa. Nunca assistiu a parte 2. Tá me devendo, André. Você tem o DVD? Eu tenho e você o DVD. Tem o DVD também? Você tem Tenho um o DVD. equipamento de... Não, eu boto no PlayStation, né? Uau. Não, mas eu assisto no DVD. Cara, é sensacional. Você vê Guerra Civil, aí você vê as roupas. Ela faz... A roupa dela tá pobre, morrendo. Ela faz a cortina. É demais. É sensacional. E foi o primeiro filme que a minha avó viu no cinema. E ela assistia comigo. Então, assim, eu amo esse filme. Se você nunca assistiu, assiste. Ponto. Você tava achando que eu ia falar outro, né? Eu tenho certeza. Não, jamais eu falar o Vento Levou, de jeito nenhum. Vento Levou. Não. Até porque você é uma pessoa muito jovem para poder... Ah, né, eu também acho, gente, mas não, Vento com Levou. seus poucos anos de vida. Bom, eu só posso agradecer você pelo Eu que tempo que agradeço. você abriu pra gente no meio dessa sua vida corrida, seus 3 filhos, Na marido, verdade, agência. pode me chamar mais vezes, porque é um momento que eles ficam, que o pai cuida. Esse é um momento de... Esse pode ser um momento de descanso. Uau. Vocês entenderam, gente? Ficou a Nossa, dica aí, ó. nossa. Chama aí que eu Hashtag venho. fica a dica. Venho aqui, a gente faz. Posso ficar 5 horas, não, brincadeira. E a tua mensagem final? Esse é o teu tchau pra galera. O que você quer deixar pra pessoal? Gente, o que eu queria dizer pra vocês é o seguinte. Tenham um equilíbrio. Mulheres, vou falar pras mulheres. Tenham um equilíbrio e não sintam culpa. Não é porque você, às vezes, está numa posição que você está dentro de casa, queria trabalhar e não consegue, ou que você está trabalhando muito e não consegue, está naquele momento em que acha que não está cuidando tanto dos filhos. Seja mais leve. A vida tem vários momentos em que a gente tem que se adequar. Então, assim, o que eu queria deixar para vocês é: leve a vida sem culpa. A gente precisa dar uma respirada. Somos seres humanos. Somos. Beleza. Obrigado por você ter ficado com a gente até agora. Continue sempre conosco, curtindo, compartilhando nossos conteúdos. Verifica também as nossas mídias sociais através do @ObvioCast e sempre que possível esteja com a gente aqui semanalmente, curtindo o que a gente propõe para você de coisas óbvias que mostram o poder e o perigo do óbvio. Valeu! Obrigada. Obrigado a você, querida.